Bom dia, amada igreja. É uma alegria e um privilégio enorme estarmos reunidos nesta manhã diante do Senhor para celebrarmos a nossa salvação, celebrarmos o nosso Salvador e ouvirmos a sua voz através da palavra. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria de compartilhar com você algumas informações sobre o Evangelho de Mateus. Ele foi escrito pelo apóstolo Mateus, um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus durante seu ministério. E no passado, antes de se tornar um discípulo de Cristo, Mateus era um cobrador de impostos. Um judeu que tinha uma profissão que fazia com que ele fosse odiado pelo seu próprio povo. Esse ódio se dava pelo fato de Mateus ser um judeu que servia ao Império Romano, cobrando impostos abusivos dos judeus. Então, para o seu povo, Mateus era um vira-casaca do pior tipo. Ele era um traíra da pior espécie. E Jesus, com a sua graça, chama um sujeito como esse para ser um seguidor dele. E esse homem abandona tudo para seguir o Messias. E um detalhe muito curioso sobre esse evangelho é que Mateus escreveu esse evangelho para o povo judeu. Seu objetivo com esse evangelho é provar que Jesus Cristo é o Messias prometido aos judeus do Antigo Testamento. Então ele apresenta Jesus como esse rei que está cumprindo as profecias do Antigo Testamento e que veio inaugurar o reino de Deus através da sua vida e morte. Basicamente, esse é o contexto do evangelho de Mateus. Quando você estiver lendo esse evangelho, lembre-se dessas informações, porque elas vão te ajudar a entender melhor o que Mateus escreveu. E hoje nós vamos focar no capítulo 4 de Mateus. Nós vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim, o diabo o deixou. E imediatamente os anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nessa manhã reunidos aqui como igreja do Senhor, como povo que foi reunido pela Tua graça, diante da Tua palavra, nós clamamos a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Teu Espírito esteja conosco nessa manhã, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos, para que diante da Tua palavra a gente enxergue Cristo, para que a gente receba Cristo em nossos corações. Essa obra só o Senhor pode fazer, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Esse texto, meus irmãos, é um daqueles textos que nós poderíamos esmiuçar por horas a fio, e ainda assim, nós continuaríamos encontrando verdades preciosas e poderosas que são capazes de incendiar os nossos corações por uma vida inteira de devoção. Não é à toa que no ano de 2021, nosso pastor Gessé não pregou 1, nem 2, mas 9 grandes sermões nesta passagem. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos aqui nesse texto uma fonte inesgotável de esperança,
diante das provações, tentações que nos assolam. Eu já tive muitas oportunidades de ouvir sermões sobre a tentação de Cristo, não apenas em Mateus, mas em Lucas e Marcos também. E se você tem um certo tempo de cristianismo, você já deve ter ouvido também um sermão nessa passagem. E geralmente, o que é que os pregadores entregam para nós? O que é que nós levamos para casa quando eles abordam essa passagem? Você quer ter vitória nas tentações? Então vá para o deserto. Você quer ter vitória sobre a tentação? Então jejue. Você quer ter vitória sobre a tentação? Então leia a sua Bíblia. Você quer ter vitória sobre a tentação? Memorize as Escrituras. Você quer ter vitória sobre a tentação? Recite as Escrituras quando o diabo aparecer para você. E olhando para trás, e pensando em todos esses sermões, e naquilo que eles me entregaram, e no quanto eu me esforcei em vão para vencer pecados que por anos me derrotaram em minha vida, eu não posso sentir nada além de uma profunda indignação. Porque se ao olharmos para esse texto, tudo que nós conseguimos ver e tudo que esse texto tem para nós é um passo a passo de como lidar com as nossas tentações, nós estamos cegos e perdidos. Não me entendam errado, irmãos. Eu não tenho nada contra disciplinas espirituais. Precisamos jejuar. Precisamos meditar na palavra. Precisamos orar mais. Precisamos memorizar versículos das Escrituras e guardá-los no nosso coração. Precisamos usar a palavra como a nossa espada quando somos atacados pelo diabo. Mas não é por isso. Não é para te oferecer um manual de como lidar com a tentação que esse texto está aqui. Não é por esse motivo que Mateus, Lucas, nem Marcos escreveram o relato da tentação de Cristo. Ele não queria nos dar um manual de instruções. Ele quer nos entregar um Salvador. Ele quer nos entregar um Rei, um Messias. Ele está mostrando para nós como esse Messias, que nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados, ele é qualificado para a sua obra, ele é qualificado para a sua missão, e ele triunfa onde todos os outros fracassaram. Ele está provando como esse Messias é digno de confiança e poderoso para nos salvar e nos sustentar na mais profunda e intensa tentação, porque ele foi tentado e venceu onde todos nós somos tentados e caímos. Então a minha tarefa ingrata nessa manhã é anunciar esse grande Rei vitorioso para você. É anunciar o quão incrível é esse Salvador. E eu digo tarefa ingrata porque nem todos os sermões do mundo seriam capazes de anunciá-lo com a dignidade que ele merece, de tão majestoso que esse rei é. Mas eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi e ouvi. A vitória de Jesus sobre a tentação. O capítulo 4 começa dizendo em seguida. Talvez na sua Bíblia esteja escrito a seguir, ou então. Mateus ele usa esse conectivo para que nós leiamos esses versos à luz do que veio antes. E o que é que acontece antes do capítulo 4 começar? Nós temos a tentação, nós temos o batismo do Senhor Jesus. Jesus vai para o Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. Ele mesmo sendo Deus encarnado, mesmo ele não tendo nenhum pecado do qual ele deveria se arrepender, ele se batiza para se identificar conosco como alguém submisso ao governo de Deus e à sua justiça. E nesse momento, os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba e pousa sobre ele. Jesus já tinha o Espírito, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E aqui ele está recebendo uma unção especial, poder do alto, uma capacitação extraordinária para realizar o ministério mais importante da história. E como se isso não fosse fenomenal o bastante, o Pai fala dos céus, testemunhando a respeito dele. 400 anos de silêncio depois. Nenhum profeta se levantou no meio do povo por 400 anos. 400 anos de silêncio depois, o próprio Deus fala dos céus pela primeira vez. E o que ele diz? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois deste evento incrível, qual é a primeira coisa que o Espírito faz com o Filho amado de Deus? Ele leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que essa pomba,
Pombas são animais gentis e inocentes, sejam espertos como a serpente e inocentes como a pomba. Qual é a primeira coisa que essa pomba faz? Empurra esse filho para o deserto para ficar cara a cara com o diabo. Ele tira a comida dele por 40 dias. Deus havia acabado de dizer: este é meu filho, ele me agrada, eu o amo. E logo em seguida, esse filho empurrado para o deserto, onde não existe nada além de feras, fome e demônios. Isso não acontece porque havia algo de errado em Jesus que precisasse ser corrigido, que o desagradasse, que desagradasse o Pai. O Pai o amava. E porque o Pai o amava, ele foi levado para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo e pudéssemos ver o que está no coração do Filho. E eu preciso aproveitar e abrir um parênteses aqui para deixar um encorajamento para você, que hoje está sentado nessa cadeira e está passando por uma luta profunda, intensa. Você está atravessando um deserto árido na sua vida, você está sob ataque. Você está sendo testado e sendo provado e constantemente assediado pelo tentador. Saiba que o fato de você estar passando por isso não significa que Deus não te ama. Isso não significa que você não é agradável a Deus em Cristo como filho amado de Deus. Existem coisas muito maiores, muito mais profundas acontecendo na sua vida enquanto você passa por esse teste. Não parecia amor quando Jesus foi empurrado para o deserto. Não parece amor quando você é empurrado para o deserto, mas é amor. Se você está em Cristo, Deus olha para você e Ele diz: você é meu filho amado e eu te amo e tenho prazer na sua vida. E aqui estamos nós diante desse Jesus, começando o ministério mais importante de todos os tempos. A salvação de uma incontável multidão de pessoas depende da justiça e obediência dele. Ninguém verá salvação, ninguém escapará da condenação eterna sem o ministério de sofrimento, morte e ressurreição desse homem. E Deus permite que esse ministério seja ameaçado com Satanás tentando esse homem. Se Satanás tivesse sido bem sucedido, não haveria salvação para nenhum de nós. Ainda estaríamos nos nossos pecados, mas ele venceu. Ele foi vitorioso sobre a tentação. E tendo vitória sobre a tentação, ele prova de maneira inquestionável, inegável, que ele é digno e qualificado em todos os aspectos como Messias Salvador. É essa a intenção de Mateus nessa narrativa. Lembre-se, irmãos, Mateus escreveu esse evangelho para o povo judeu. E o que é que você acha que se passava pela cabeça de um judeu que conhecia muito bem a história do seu povo, quando ele lia esse relato da tentação de Jesus, dizendo para ele que Jesus passou 40 dias e 40 noites e foi tentado no deserto? Algo mais ou menos assim. Espera aí. O meu povo também passou 40 anos no deserto. E nós fracassamos. No deserto, nosso povo foi infiel, eles caíram em tentação. Ouça rapidamente o que está escrito em Deuteronômio 8. Jesus vai citar Deuteronômio 8 mais adiante. Moisés falando em Deuteronômio 8, versículo 2 e 3. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você consegue ver os paralelos aqui? O Senhor conduziu os hebreus para o deserto. O Espírito conduz Jesus para o deserto. O povo passa 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias e 40 noites. O povo foi humilhado e testado. Jesus é humilhado e testado. O povo teve fome. Jesus teve fome. O povo fracassa. Jesus triunfa. O que é que Mateus está fazendo? Ele está jogando os seus leitores nos braços desse campeão vitorioso que é Jesus.
Ele não está dando para os seus leitores uma lista de 5 coisas que eles precisam fazer quando se sentirem tentados. Ele está apontando para Jesus e dizendo: Ele é o Messias, esse que saiu do Jordão e foi para o deserto. Ele veio libertar vocês da escravidão do pecado e liderar vocês para dentro da terra prometida, do perdão, da justiça, da paz, da alegria, da vida eterna. Confiem nele, corram para ele. E nessa manhã nós vamos olhar para a maneira como esse Messias foi tentado e venceu, não para sairmos daqui com um manual de como lidar com as nossas tentações, mas para sairmos daqui tendo um conhecimento maior, uma confiança mais profunda nesse Messias, que é poderoso para nos salvar na mais severa e intensa provação. Eu espero que essa mensagem acabe com toda a presunção e toda a confiança que você tem na sua própria carne para lidar com o seu próprio pecado e conduza você àquele que é poderoso para te impedir de cair. Ao olharmos para a tentação de Cristo, nós vamos perceber a maneira como o pecado apela para o nosso coração. E aquilo que estava no coração do Filho. Nós vamos olhar para os argumentos do diabo e como eles mostram como a tentação funciona. Quais são os botões que a tentação aperta em nós para nos fazer cair. E nós vamos perceber que em cada um desses apelos, sobre cada uma dessas tentações, em cada um desses argumentos, Cristo venceu. E a primeira vitória de Cristo no deserto foi sobre a tentação da independência. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites se preparando para os ataques malignos. E depois de todo esse tempo, Mateus diz que ele teve fome. Se tem uma coisa que é capaz de revelar o que está no coração de alguém, é fome. Não há nada de errado em sentir fome. Mas como é que fica o seu humor quando você está com fome? Pergunta para minha esposa como eu fico quando eu estou faminto. Vamos ver o que está no coração de Jesus nesse momento de sofrimento e fraqueza tão intensos. E o tentador se aproxima com a sua primeira investida. Ele diz: você é filho de Deus mesmo? Então ordena que essas pedras se transformem em pães. Perceba que o diabo, ele põe à prova o que Deus Pai havia acabado de dizer. O Pai havia acabado de testemunhar dos céus: este é o meu filho. E o diabo vem colocar isso em xeque. Se isso for verdade, se você é filho de Deus mesmo, o diabo não está colocando em xeque a capacidade de Jesus de transformar pedras em pães. Ele sabe que Jesus tem poder para fazer isso. Na verdade, é justamente porque Jesus tem a capacidade de fazer isso que essa tentação é tão real. Porque Jesus não seria tentado em algo que ele fosse incapaz de fazer. Tentação só é tentação com aquilo que você pode fazer. Por exemplo, você está numa festa de aniversário e o povo está lá enrolando para cantar parabéns. E você está varado de fome. E você está sentado numa mesa bem perto das mesas de doces e tem vários doces. Não está na hora de comer o doce ainda. A mesa de doces só vai ser liberada depois do parabéns, que só Deus sabe a hora que vai ser. E você está ali, sentado perto da mesa, varado de fome, e você percebe que você pode sutilmente, sem ninguém perceber, estender a sua mão e pegar alguns docinhos. Eis a tentação. Isso é uma tentação, por quê? Porque você pode pegar. Os doces estão ali, você tem a capacidade de fazer isso, estender o teu braço, pegar escondido. Se os doces não existissem, se a mesa estivesse fora do seu alcance, fora de vista, não seria uma tentação para você. É exatamente nessa situação que Jesus está. Jesus pode transformar as pedras em pães, ele pode matar a sua fome. O diabo sabe disso. O que ele está tentando Jesus a fazer aqui é agir de forma independente de Deus. Ele está dizendo: você é filho amado de Deus e você está passando fome. Se ajude. Mata a sua fome. Haja por conta própria. Por que você está esperando ele te alimentar? Faça alguma coisa por você mesmo, já que você é capaz e você é livre. E aí Jesus responde citando o texto de Deuteronômio 8. O mesmo texto que o povo ouviu da boca de Moisés sobre o fracasso deles no deserto. E ao dizer:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus está dizendo que ele não depende de pão para viver, mas que ele depende do Senhor. Ele está dizendo que a sua satisfação, a sua necessidade mais profunda não vem da comida, vem de Deus, de cada palavra que vem da boca desse Deus, porque a palavra que vem da boca desse Deus revela Deus para ele. É nesse conhecimento do Pai que está a satisfação do Filho. Ele sabe que ele é filho amado de Deus, ele sabe que o Pai o ama, ele tem prazer nele, e havia ouvido disso diretamente da boca do Pai. E isso era mais importante para ele do que pão, mais importante do que suas necessidades físicas. E por isso, mesmo tentado, ele se recusa a ser independente de Deus e vence a tentação. E não foi assim? Dessa mesma forma, Satanás tentou Adão no jardim? Os paralelos entre Adão e Jesus ficam ainda mais evidentes quando lemos o relato da tentação no Evangelho de Lucas. Porque Lucas, quando ele vai narrar a tentação de Cristo, entre a tentação de Cristo e entre o batismo de Jesus, ele coloca, sabe o quê? Você já percebeu? Uma genealogia. Você adora ler genealogia na Bíblia, não é verdade? Ele coloca uma genealogia que começa com José, a quem Jesus considera pai, e ele vai até Adão, que Lucas diz ser filho de Deus. Adão, filho de Deus. Jesus, filho de Deus. Adão é representante da criação, Jesus é representante de uma nova criação. Adão está num jardim, Jesus está num deserto. Adão tem comida em abundância, todos os frutos do jardim, com exceto um só. Jesus tem escassez e fome. Adão tem companhia, uma esposa para chamar de sua. Jesus está sozinho, com feras e demônios. Os dois são tentados da mesma forma. Adão cai. Jesus triunfa. E por isso, ele, Jesus, ele é um novo e perfeito Adão, através de quem Deus faz para si um novo povo. E Adão cai com Satanás tentando-o da mesma forma, com o mesmo argumento que ele está usando com Jesus no deserto. O diabo diz para Adão: corte suas amarras, seja independente, coma do fruto, use o poder e a liberdade que você tem para fazer algo por si mesmo. E ao invés de Adão responder, eu vivo pela palavra da boca do meu Deus, o meu Criador, Adão cai. Adão escolhe a independência e coloca todos nós debaixo da maldição da morte e do pecado. É exatamente isso que acontece comigo e com você quando somos tentados. A estratégia de Satanás não mudou depois de todo esse tempo. Ele tentou Adão dessa forma, ele tentou Cristo dessa forma, ele nos tenta dessa forma. A tentação sempre vai nos convidar à independência. O diabo sempre vai te dizer que você precisa de algo que está além de Deus para viver. Dizendo que Deus está privando você de desfrutar algo e que você tem que aproveitar a sua liberdade para cruzar qualquer limite para ter aquilo que você quer ter. E todas as vezes que escolhemos o pecado e caímos, nós declaramos a nossa independência de Deus, como nosso pai Adão fez. Isso é uma tragédia, porque não fomos criados para a independência. É por isso que quando Adão declara a sua dependência e por causa do pecado ele se desconecta de Deus, a morte entra na história. Passamos a morrer. Fomos criados por Deus para vivermos independência de Deus. Para vivermos com Ele, para Ele, satisfeitos, plenos, completos nele. Ele é o nosso pão. E enquanto nós ainda estivermos em Adão, nós continuamos nesse estado de independência, desconectados, alheios à vida de Deus, porque os nossos pecados nos separam de Deus. E apesar de Adão e nós, filhos de Adão, termos declarado a nossa independência de Deus mais vezes do que somos capazes de contar com uma calculadora, Jesus permaneceu unido em dependência ao Pai. Ele estava sempre satisfeito, completo, pleno na sua comunhão e união com o Pai. Tão satisfeito, tão completo, que ele não precisava nem de pão na fome mais intensa.
E porque ele venceu essa tentação no deserto, e ele carregou o pecado da nossa dependência para a cruz, hoje, pela fé nesse Messias vencedor, na vitória dele, nós somos reconciliados com Deus e podemos voltar a viver da forma que fomos criados para viver. Nós podemos resistir pela fé no Messias quando o diabo nos tenta sermos independentes de Deus outra vez. Mas essa não é a única maneira como Jesus venceu sobre a tentação. Mateus mostra para nós que Jesus também teve vitória sobre a tentação da desconfiança. O diabo faz uma segunda investida contra o Messias. O verso 5 nos diz que ele levou Jesus e colocou ele na parte mais alta do templo, na cidade santa, Jerusalém. Com quase toda certeza, irmãos, isso aqui é uma experiência sobrenatural. Jesus, ele estava tendo uma visão. Ele não foi transportado para outro local. Ele se vê em Jerusalém, no topo do templo, em um local onde não dá para subir. Um dos muros do templo ficava voltado para o vale de Cedron. E se você estivesse no topo desse muro, que é uma parte muito, muito alta, você estaria diante de um vale, um abismo muito profundo diante de você. É neste lugar que Jesus estava, provavelmente. E quando ele estava ali, o diabo tenta mais uma vez. Dessa vez ele testa a confiança do Messias em Deus. Ele repete o argumento. Você é filho de Deus mesmo? Então se joga lá para baixo. E ele adiciona uma camada a mais nessa segunda tentação. Ele usa as escrituras. Ele torce o Salmo 91. Um salmo que fala justamente sobre confiança profunda em Deus, para tentar Jesus a fazer justamente o contrário, desconfiar de Deus. O diabo está dizendo para Jesus o seguinte: você é o Messias, não é? Então, se você é o Messias, Deus não vai deixar você morrer. Segue em frente. Pula do templo. Isso vai te dar mais crédito diante do mundo. Deus não vai te deixar na mão, não é? Afinal, existem textos nas Escrituras que estão falando sobre como Deus cuida de você. E aqui está um deles. E aí ele vai lá e cita o Salmo 91. E é bem curioso observar a astúcia e a covardia do diabo, como ele é sujo. Porque ele cita o versículo 11 e 12 do Salmo 91, que é um salmo messiânico. E ele omite justamente o versículo 13. Você sabe o que diz o versículo 13? Sabe o que o versículo 13 diz sobre o Messias? Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Ele omite justamente a parte que prediz que esse Messias vai destruí-lo pisando na cabeça dele. Parece que o diabo está desafiando Jesus a provar que ele confia no Pai. Mas se Jesus morde a isca, ele estaria fazendo justamente o contrário. Ele estaria provando que ele não confia no Pai. Porque se Jesus confia mesmo no Pai, ele não precisa testar o Pai. Porque ele confia nele. Ele não precisa se colocar em uma situação em que o Pai vai ser testado. Jesus tem essa confiança profunda, inabalável, sólida em Deus. E por isso ele responde citando Deuteronômio 6,16, dizendo: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O versículo todo tem esse finalzinho. Quando toda a comunidade de Israel estava no deserto, eles tiveram sede. Não havia água, eles reclamam, eles duvidam do cuidado de Deus, eles questionam a bondade de Deus. Ao invés de confiar em Deus, eles questionam Moisés dizendo: por que que você nos tirou do Egito? Para deixar a gente morrer de sede no deserto? O povo, inclusive, se prepara para apedrejar Moisés. E o Senhor, então, ele intervém e instrui Moisés a bater numa rocha no Monte Horebe. E dessa rocha sai água para o povo beber. Moisés chama esse lugar de Massá e Meribá. Provação e contenda. Porque ali o povo pôs o Deus à prova. O Senhor os salvou. O Senhor disse que cuidaria deles. O Senhor disse que os conduziria e os sustentaria pelo deserto. O Senhor disse que estaria com eles. Mas eles desconfiam disso. Eles são presunçosos. A presunção deles revela falta de fé, falta de confiança. E por isso eles caem no deserto. Jesus não.
Jesus vence sobre a tentação da desconfiança. Ele continua confiando em Deus. Ele não põe Deus à prova. Não foi isso que o nosso pai Adão também fez? Não foi nisso que ele foi tentado e caiu? Deus disse para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer do fruto, você vai morrer. Satanás se aproxima de Adão e o tenta como? Ele distorce a palavra de Deus, assim como ele fez com Cristo no deserto. E ele tenta Adão a desconfiar de Deus e pôr Deus à prova dizendo: coma. Como? Porque você não vai morrer. O que vai acontecer, na verdade, é que os seus olhos vão se abrir e você será como Deus. E diante dessa tentação, ao invés do primeiro Adão reafirmar sua confiança na palavra de Deus, ele desconfia e cai. É isso que está por trás do pecado de Adão e está por trás do nosso pecado. A falta de confiança profunda na palavra. Nós facilmente trocamos a verdade da palavra pelas mentiras do pecado quando somos tentados. O pecado nos tenta com mentiras. E porque nos falta confiança na verdade, colocamos Deus à prova. Nós mostramos essa falta de confiança. Nós colocamos Deus à prova quando cedemos àquela tentação que nos diz: se joga, se entrega ao pecado, porque Deus vai te segurar. Está escrito que Ele é um Deus perdoador. Está escrito que Ele é um Deus de graça. Se você é filho dEle, não importa o que você fizer, é só você pedir perdão depois, Ele vai te perdoar. Você pôr Deus à prova. Nós mostramos essa mesma falta de confiança. Nós colocamos Deus à prova quando cedemos à tentação e nos arriscamos por caminhos nebulosos, contrários à sabedoria de Deus. Usamos a vontade de Deus como desculpa e usamos a graça de Deus como um paraquedas. Se tudo der errado, eu abro esse paraquedas. Nós mostramos essa mesma falta de confiança. Nós colocamos Deus à prova quando nos metemos em situações perigosas que não são próprias para os santos. São perigosas para a nossa santidade, perigosas para a nossa alma, porque achamos que estamos livres de qualquer perigo moral. Nós mostramos essa falta de confiança, nós colocamos Deus à prova quando torcemos, distorcemos, manipulamos a palavra para racionalizar nossas escolhas, escolhas que são frutos do nosso compromisso com a nossa vontade e não com a vontade do Senhor. E fazemos isso não porque confiamos em Deus de verdade, mas porque somos presunçosos diante dele. Desconfiamos da sua palavra, ao invés de nos curvarmos diante dela, de nos deleitarmos nos seus caminhos, de nos deleitarmos na sua vontade, no seu poder e na sua verdade. Na nossa desconfiança, ao invés de obedecermos a Deus, usamos a fé como esse pozinho mágico. Nós tomamos impulso, saltamos no escuro dizendo: Deus me segura. Apesar da nossa confiança na palavra ser tão facilmente abalada pela tentação, a confiança de Jesus não foi. Jesus teve uma confiança inabalável no Pai. Ele nunca pôs o Pai à prova. Seus pés nunca andaram por caminhos tortuosos e questionáveis. A fé dele, diferente da nossa, nunca falhou. Ele não tinha ele não tinha apenas essa confiança inabalável na palavra do Pai, como toda a sua vida também estava submissa à vontade do Pai revelada nessa palavra. E porque esse Messias, ele venceu a tentação da desconfiança, a tentação da desconfiança que nos derrubou no jardim, nós, pela fé nesse Messias, na vitória dele, nós podemos permanecer confiantes na palavra e resistir quando somos tentados a desconfiar da palavra também. E o último golpe de Cristo contra a tentação, ele venceu quando ele foi tentado a ser infiel. Jesus vence sobre a tentação da infidelidade. Na sua última investida, Jesus é levado por Satanás a uma segunda visão. Dessa vez, Jesus é levado para um monte muito alto, tão alto, que é capaz de ver todos os reinos da terra e a glória de cada um deles. É mais uma visão sobrenatural, porque não existe nenhum lugar no mundo em que você pode subir e ter uma visão dessas, porque a terra não é plana. E dessa vez,
O Satanás vai direto ao ponto. Ele deixa de distorcer a palavra de Deus. E diz para Jesus que se ele se prostrar e adorá-lo, ele o dará em troca todos os reinos da terra, justamente com a glória de todos eles. A fidelidade de Jesus está sendo testada. A fidelidade dele é testada em 2 aspectos. Primeiro, em um aspecto pessoal. Se ele cede à tentação de Satanás aqui, ele comete o pecado da idolatria. Ele quebra o primeiro dos 10 mandamentos. Então Cristo estava sendo tentado a ser infiel a Deus diretamente. E neste aspecto, no passado, o povo falhou miseravelmente, cometendo toda sorte de idolatria. Mas existe um segundo aspecto da fidelidade de Jesus que está sendo testado aqui. Por que Satanás oferece para Jesus todos os reinos da terra e a glória de todos eles, sendo que Jesus é o Filho de Deus e o Rei dos Reis? Por que ele está oferecendo para Jesus algo que já é dele? Jesus poderia ter respondido: eu sou filho de Deus, filho do Criador. Tudo isso já é meu, por direito. E é você quem deveria se curvar diante de mim, não eu diante de você. Ele poderia ter dito isso, é verdade. Mas Jesus sabe que nesse estado de humilhação, nesse estado de encarnação em que ele se encontra, primeiro, antes de ressuscitar em glória e receber do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, ele precisa passar pela cruz. Primeiro a cruz, depois a glória. O que Satanás está oferecendo para Jesus aqui é um caminho alternativo para essa glória. Ele está oferecendo para Jesus um reinado que não passa pela cruz. Satanás está dizendo para Cristo ceder porque os fins justificam os meios. Mas esse Messias, ele prova a sua fidelidade a Deus. Ele prova a sua fidelidade, a sua missão salvadora. Essa missão que ele recebeu do Pai e veio cumprir. E ele não se curva, ele permanece fiel. E porque ele permanece fiel e ele não cedeu, ele prova que ele é de fato digno para cumprir essa missão. Ele usa a palavra de Deus como essa espada. Adore ao Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Ele cita Deuteronômio 6,13. A resposta de Jesus diante da tentação é: o meu Pai ordena que ele e apenas ele seja adorado, e eu sempre obedeci, e eu sempre vou obedecer ao meu Pai. Para longe de mim, Satanás. E nesse momento, Satanás se dá conta que ele não tem chance contra esse homem. Ele se retira. O teste acaba. E no mesmo instante, os anjos vêm e servem o Filho de Deus. A tentação sempre nos convidará a dobrar os nossos joelhos para alguma outra coisa ou algum outro alguém que não é Deus. A tentação sempre nos oferecerá um caminho alternativo à palavra, alternativo aos caminhos do Senhor para conseguirmos o que desejamos. A tentação sempre nos oferecerá glória, poder, prazer, paz, conforto, segurança, reconhecimento, por caminhos alternativos que passam longe de Deus. E todas as vezes que caímos, somos infiéis porque mostramos que em nosso coração Deus não é mais o primeiro. Deixamos outra coisa ou outro alguém tomar o trono. Há algo ou alguém em nosso coração que nós desejamos tanto, mas tanto, que abandonamos a Deus e os seus caminhos para termos aquilo que queremos acima de todas as coisas. E sempre que nós compramos a mentira do diabo, nós nunca conseguimos o que queremos, porque o diabo não tem poder para nos dar o que ele promete. Ele não tem esse direito. E no final das contas, que sobra é infidelidade e perdemos nossas almas. Jesus nunca falhou nisso. Ele sempre esteve comprometido com o Pai e a glória do Pai acima de todas as coisas. O Pai sempre veio primeiro para ele. Você olha para ele no deserto e você encontra esse filho concentrado, devoto, fiel ao Pai.
O diabo pressiona, tenta ele não recua um único centímetro sequer. Como é que você pode permanecer de pé quando o diabo chega até você e te tenta com mentiras dizendo: curve-se diante do dinheiro e você vai ter todo o poder, todo o conforto, todo o reconhecimento que quiser? Como é que você pode permanecer de pé quando o diabo tenta você com mentiras dizendo: curve-se diante do sexo e você vai ter todo o prazer, todo o controle, todo o alívio que você quiser? Curve-se diante do seu trabalho e você vai ter aquele sentimento de realização pessoal, o reconhecimento que o seu coração tanto anseia. Curve-se diante dos seus relacionamentos, curve-se diante da sua família, curve-se diante dos seus amigos e você vai ter aquele sentimento de pertencimento, as suas carências vão ser supridas. Curve-se diante do entretenimento e você vai ter a distração, o alívio, as risadas que você precisa. Como é que você permanece de pé, fiel ao Senhor, ao seu Deus, o único que deve ser adorado? Apenas se voltando para esse Messias vitorioso com fé. Esse Messias que foi para o deserto para ser provado e testado e se revelar como esse Salvador poderoso que é capaz de fazer aquilo que você e eu não somos capazes de fazer. Pensa por um segundo, ao longo da história, desde a queda de Adão, nunca houve um único ser humano sequer, nenhum entre os bilhões que passaram pela face da terra, que tenha amado por um segundo o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Todos eles fracassaram nisso. Cada um de nós fracassa. E esse Messias, esse Jesus de Nazaré, não houve um único segundo sequer em sua vida em que ele não tenha amado o Pai e sido fiel ao Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e entendimento. Olha para esse homem, ele é incrível. Falai pelas montanhas, deixa isso arrancar o coração do seu peito, ele é incrível. Tentado de uma forma tão profunda, tão severa e angustiante. Tentado de uma forma que eu e você não somos e jamais seremos. A maioria de nós é tentado em coisas tão pequenas e quebramos. E a tentação pesou sobre ele e pressionou mais e mais e mais. E ele ficou firme, e permaneceu. O que veio sobre ele é infinitamente maior do que pesa sobre a maioria de nós. E esse rei, esse campeão, esse Messias, diante da mais pesada tentação, ele permaneceu dependente, ele permaneceu confiante, ele permaneceu fiel ao Pai em tudo aquilo que fracassamos. E porque ele teve vitória sobre a tentação, ele se prova como esse Salvador digno de toda a nossa confiança. E ele foi para a cruz, não para pagar pelos seus próprios pecados, porque ele não fracassou em nada, ele é um vitorioso, ele é um campeão. Ele foi para a cruz carregando os nossos inúmeros fracassos diante da tentação, os nossos pecados. Era a nossa independência, era a nossa incredulidade, era a nossa infidelidade que ele estava carregando. E ali ele foi castigado, recebendo o castigo que era nosso por cada uma das vezes que a gente cedeu à tentação. Para que na vitória dele, no poder dele, na obra dele, confiando nele como nosso guerreiro, como nosso rei, que nos conduz pelos desertos da vida. Vamos nos refugiar nele. Diante da tentação, ele é o nosso refúgio que nos segura com seus braços eternos. Meu irmão e minha irmã, quando o diabo te tentar ser dependente, a desconfiar da palavra, a ser infiel, corra para Cristo. Não tente bater de frente, fuja. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua impotência. Quando esse mesmo Cristo está ensinando os seus discípulos a orarem no capítulo 6, esse mesmo evangelho, ele não os ensina a pedir forças para enfrentar a tentação. Não é disso que eles precisam.
Eles precisam de alguém mais forte que eles, alguém que tenha passado pelas tentações que passamos e venceu. E por isso ele os ensina a orar dizendo: não me deixe cair, livra-me do maligno. Corra para Cristo em busca de misericórdia diante da tentação. Em Cristo nós temos esse Salvador que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque assim como nós, Ele também foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado da forma mais severa e intensa que alguém poderia ser, e Ele venceu sem pecado algum. E se nós quisermos experimentar a vitória em nossas tentações, nós precisamos correr para Ele. Todas as vezes em que eu tentei resistir à tentação, confiando no meu desempenho, na minha força, na minha astúcia, na minha justiça, eu falhei miseravelmente. Mas não houve uma única vez sequer, diante do fogo da tentação, diante das investidas mais pesadas, malignas de Satanás, que eu não tenha me voltado para Cristo com fé, quase que em desespero, dizendo: me salva, Senhor, me segura, não me deixa cair, que esse Messias vitorioso não tenha me segurado. Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. E o nosso problema, irmãos, não é que somos fracos demais. O nosso problema é que tentamos ser fortes quando somos chamados a nos refugiarmos em Cristo. E todas as vezes que corremos para Jesus com fé e nos escondemos atrás dele, assim como o povo se escondeu atrás de Davi, enquanto Davi ele ia para o campo enfrentar Golias, nós experimentamos a vitória sobre as nossas tentações. É pela fé nesse Messias, no poder desse Messias, que venceu a tentação da independência, da desconfiança e da infidelidade, e triunfou sobre o pecado e a morte de uma vez por todas na cruz, que nós podemos ter vitória sobre as nossas tentações. A grande verdade que nós encontramos no texto de Mateus 4 é que experimentamos vitória sobre a tentação quando confiamos na vitória do Messias. É essa a grande lição da narrativa de Mateus sobre a tentação de Jesus no deserto. Baixe sua cabeça. Ore comigo. Senhor Deus, diante do teu trono de graça e misericórdia, nós nos aproximamos confiando nos méritos do Senhor Jesus e te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor se inclina a nós. Ó Deus, nós te bendizemos porque temos em Cristo esse grande Salvador, esse Messias vitorioso, esse guerreiro, esse campeão, esse Salvador que veio fazer por nós aquilo que somos incapazes de fazer. Ó Deus, que grande Salvador nós encontramos no seu Filho. Senhor Deus, nós reconhecemos, ó Deus, diante do Senhor, a nossa independência, a nossa rebeldia, a nossa incredulidade, a nossa desconfiança, a nossa inconstância, a nossa fraqueza, ó Deus. E nós reafirmamos nessa manhã toda a nossa confiança na pessoa e na obra do teu Filho, que venceu a tentação no nosso lugar, que fez por nós aquilo que somos incapazes de fazer e foi para a cruz para receber sobre si o castigo que era nosso. Ó Deus, que grande salvação, que grande obra de salvação nós encontramos em Cristo. Ó Senhor Deus, limpa das nossas vidas, limpa dos nossos corações qualquer confiança na nossa carne, qualquer confiança na nossa performance e justiça, e nos leva a uma confiança mais profunda
em Cristo, no seu Filho, para que no poder dele, na vitória dele, nós sejamos capazes de experimentar também vitória sobre a tentação da independência, da desconfiança e da infidelidade. É somente pela fé no teu Filho. E ó Deus, se tem alguém aqui, alguém entre nós nessa manhã que ainda está morto em seus pecados, que ainda está em Adão, que ainda não encontrou esse Messias, que o Senhor, com a tua graça salvadora, com a tua misericórdia, no poder do teu Espírito, se revela a essa pessoa, conduz essa pessoa ao arrependimento e à fé, conduz essa pessoa à cruz, porque não há nenhum outro lugar, não há nenhum outro nome em que encontramos salvação, somente no nome de Jesus. Tenha misericórdia dessa pessoa, assim como um dia o Senhor teve misericórdia de nós. Essa é a nossa oração. No nome de Cristo Jesus, o Salvador. Amém.